Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre quem eu sou e quem você é na casa do Senhor. Qual é a sua identidade? Quem é servo aqui? Quem é servo do Senhor? Amém. E quem é filho do Senhor? Amém. Amados, muitas vezes nós colocamos um rótulo na nossa vida. Colocamos um rótulo de servos e não de filhos. Hoje, quando o pastor agora introduziu, ele disse assim: quando nós obedecemos, quando nós cumprimos os mandamentos, que é dizimar, que é estar na casa do Senhor, o mandamento de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, nós somos filhos. Filhos por quê? Porque nós entendemos qual é o nosso papel, qual é o nosso valor, qual é o nosso peso aqui na terra. Quando o pastor leu, eu vou ler novamente um versículo que ele leu do Salmo 24, onde ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se o Senhor é dono da terra, se o Senhor é dono de tudo, e se eu sou filho, eu sou herdeiro de tudo isso, não é? Mas o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós confundimos isso com a servidão. Eu sou servo do Senhor, eu sou servo na casa do Senhor, eu preciso servir a casa do Senhor, eu preciso servir o meu irmão. Mas isso é errado, servir? Não. Porque só serve verdadeiramente quem é filho. Quem não se considera filho não sabe servir. Porque Jesus veio ao mundo como filho de Deus. E ele veio para quê? Para servir. E o que é servir? É se relacionar, é saber a dor do meu irmão, é saber o que o outro está precisando, é ser obediente ao Pai, é ser obediente aos nossos líderes, aos nossos pastores como nossos mentores aqui na nossa igreja. É ser obediente. E às vezes esse servir nos confunde a nossa mente um pouquinho. E ao invés de filhos, então nos tornamos servos. Abra a sua palavra em João 15:15. João 15:15. Amém? A palavra nos diz assim. Isso é Jesus falando, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Queridos, quando Jesus falava com os seus discípulos aqui, ele estava dizendo assim: servo não conhece as coisas do patrão. Ele pode conhecer certas coisas que ele faz, que ele trabalha, ele conhece o que ele faz dentro desse trabalho, mas ele não conhece os segredos do seu patrão. A intimidade do seu patrão, o servo não conhece. Agora o filho conhece os segredos do pai. O filho conhece a intimidade do pai. E quando Jesus falava aos seus discípulos assim: eu não tenho vocês como servos, porque eu estou falando para vocês, eu estou revelando para vocês todos os segredos que o Pai revelou a mim.
E quando ele faz isso, ele revela o quê? A intimidade do Senhor para aqueles homens, para nós. Então, quando nós tomamos essa palavra para a nossa vida, nós entendemos que nós não podemos ser servos, porque nós buscamos intimidade com Deus. Nós precisamos dessa intimidade com o Senhor. E qual é o propósito de Deus na nossa vida? Que nós sabemos qual é essa identidade. Que nós tenhamos, na verdade, essa identidade que Ele nos deu de filhos. Deus, quando implantou Adão na terra, né? Quando Ele criou Adão, implantou o jardim na terra, Ele queria que Adão fosse filho. Ele fez Adão à sua semelhança. E houve toda aquela frustração em relação ao pecado, toda aquela situação em que Adão saiu debaixo da presença do Senhor. Ele se perdeu no caminho. Mas depois, Deus manda o seu Filho, Jesus, para nos resgatar, para resgatar aquilo que foi perdido lá atrás. Porque como pai, nós não perdemos a esperança dos filhos. E o pai não perde a esperança em nós. Porque ele acredita que ele fez as pessoas, que ele nos fez para sermos filhos do Pai. E sermos herdeiros de tudo isso que ele fez. De toda essa plenitude. Só que às vezes nós não sabemos receber isso. Geralmente quando nós entramos na igreja, eu falo porque no início, da conversão, às vezes nós viemos por alguma dor, por alguma dificuldade. Nós viemos buscar a Deus porque a nossa vida está tão difícil lá fora. Ela está complicada e alguém convida você, vamos à casa do Senhor. Lá você vai ter uma resposta. Lá você vai ter uma mudança de vida. E aí nós viemos para a igreja. E às vezes a nossa vida é totalmente diferente das pessoas que estão aqui na igreja. É um grupo diferente. E aí, para que nós nos encaixamos nesse grupo, nós mudamos a nossa vida. Nós paramos de falar palavrão. Alguns param de beber, outros não. Alguns param de prostituir, outros não. Mas a gente dá uma domesticada nessas atitudes para a gente se encaixar dentro da igreja. Poxa, aquele pastor fala tão bonito, né? Aquelas pessoas são tão alegres, aquelas pessoas são tão queridas, amáveis, falam tão tranquilamente. E eu quero ser como ele, eu quero participar desse grupo. E aí eu começo a mudar ou domesticar as minhas atitudes. Mas a mudança verdadeira lá não acontece. E isso nos faz servos e não filhos. Quando não há essa mudança verdadeira, eu não me torno filho. Porque eu não sei que tudo isso é meu. Eu ainda não entendi que tudo o que eu tenho, tudo o que Deus fez, é herança dele para mim como filha. E quando eu não entendo isso, aí eu sofro, aí eu me sinto rejeitada, aí eu não me sinto amada, e aí eu sofro, aí eu choro. Aí eu me entrego de volta para as coisas do mundo. Uma vez, amados, uma discípula, uma irmã da igreja, né? Ela não está mais aqui, né? Mas ela se dedicou muito na obra. Ela era dedicada, não faltava célula. Uma bênção.
Só que um dia ela resolveu voltar para o mundo. E o dia que eu conversei com ela, foi a conversa definitiva, né? A gente fala assim. Ela me disse assim: eu não quero mais essa pressão de estar na igreja, porque se eu dou um passo errado, parece que as pessoas estão me vigiando, parece que as pessoas estão me olhando, me cuidando, e eu não quero mais isso para a minha vida. Mas por que aconteceu isso com ela? Porque ela não se tornou filha, ela se tornou serva. E aí a mudança não aconteceu. Então ela ainda tinha dentro dela aquele desejo maior de falar palavrão, de beber, de ir em festas, do que ela fazia antes. E aí o que acontece? Ela se sente pressionada em mudar, mas a vontade de mudar ela não tinha. Porque ela precisava se encaixar em um grupo para que ela pudesse participar desse grupo. E acontece muito conosco, meus irmãos. Ao invés de eu ser filho e entender o que eu tenho de herança, o que eu tenho para receber de Deus, eu me torno servo. Deixo de receber tudo que Deus tem para a minha vida. Deixo de viver tudo que Deus tem para mim, para servir. Aí eu venho nos cultos, porque eu sei que tem culto na quinta, eu sei que tem culto no domingo. Às vezes eu vou até na rede de jovens, porque eu preciso estar lá no culto, porque se eu não for, eu não vou me encaixar nesse grupo. Mas e o meu coração de filho? E o meu coração de filho para receber? E enquanto eu não tiver esse coração de filho, eu não vou receber a plenitude do Senhor na minha vida. A Bíblia diz em Lamentações: de que se queixa o homem, senão das suas iniquidades? O que faz muitos dos filhos se tornarem servos e acontecer isso que eu falei para vocês é o pecado, é a iniquidade. É muito difícil largar. É muito difícil largar as coisas do mundo. Se não aconteceu com você, você já ouviu de alguém falando assim: eu gostaria muito de ir na igreja, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ouvir a palavra, mas eu não vou mudar a minha vida por causa disso. Você já ouviu isso? Muitos falam assim. As pessoas têm medo de largar o pecado. Às vezes eles nem sabem que o que eles estão fazendo é pecado e que está condenando e que está fazendo eles se afastarem de Deus. Mas eles não abrem mão. Eles não largam. E o que compromete uma pessoa em sua vida com Deus é o pecado. O pecado, então, ele tira a nossa identidade de filhos. Porque cada vez que eu peco contra o meu pai, não contra a igreja, as paredes aqui, contra o meu pai. Porque quando eu me torno filho verdadeiro, eu sou filho do pai, não da igreja. Vir ao templo é algo que nos cabe como filhos pela comunhão com os irmãos, porque a palavra fala que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos e congregar em um lugar. Mas o que me torna um filho é o Pai. É o Pai, é Deus, é Jesus e não a igreja. Então o pecado, ele nos tira desse lugar de filhos e nos coloca como servos. Porque se eu entendo, olha só, quando um filho compreende que faz parte de um reino e que o reino é do Pai, e se é do Pai, também é do Filho, por que eu vou fazer o contrário de tudo que me cabe? Por que é que eu jogo lixo na rua se essa rua é minha?
Por que é que eu vou sujar o meu corpo com prostituição, com bebida, com palavrão que saia da minha boca? Se eu sou filho, por que que eu vou fazer o mal para o meu irmão se eu sou filho? Eu estou fazendo o mal para aquilo que é meu. Eu falei do lixo na rua, pessoal, porque são coisas pequenininhas. Às vezes um papel de sorvete, um papel de bala, de chicletes que você joga na rua, você está sujando o que é seu. Você está dizendo assim, eu não estou cuidando do que é meu. Bom, eu não sei como é a sua casa, né? Às vezes na sua casa você faz assim, né? Joga papel no chão, deixa tudo sujo, deixa a pia cheia de sujeira, né? Mas aquilo é seu. E quem é que vai cuidar se não é você? Não é? Enquanto nós não crermos e entendermos e vivermos como um filho, nós nunca conseguiremos ser participantes desse reino de Deus. E não conseguiremos ser participantes dos planos de Deus para a nossa vida. E aí nós nos frustramos, porque a gente diz, não acontece nada comigo. Eu oro, eu busco em Deus, mas não acontece nada comigo. As coisas não mudam. Por quê? Porque você ainda não está fazendo parte dos planos de Deus para a sua vida. Deus tem planos para você, mas você ainda não entendeu. E aí você sofre. Às vezes você dá 2 passos para frente e 4 para trás. Porque você regride. Porque você não entendeu que você é filho. Apóstola Hilda, na quinta-feira, no café, né? Quem é que das mulheres que veio no café? Poucas, né? Poucas das mulheres que estão aqui. Ela falou sobre identidade. Ela falou sobre Mefibosete, acho que é assim o nome, né? Um filho de Saul, que teve um problema nas suas pernas lá, quando ele era criança, ele ficou aleijado e foi levado para uma terra que era chamada Terra do Esquecimento. E ele era príncipe, ele era filho do rei Saul, mas ele perdeu a sua identidade de filho. Porque ele viveu mais de 20 anos em um lugar que não era dele, aonde ele deixou de ser identificado como príncipe, como filho. E que depois ele foi restituído. Mas quando foram buscar ele e levar para o palácio, ele não se identificava como príncipe, porque ele tinha perdido essa identidade. E nós, muitas vezes perdemos a nossa identidade de filhas e deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. O filho pródigo. Todos conhecem a história do filho pródigo, né? Vamos ler? Para que você entenda. Em Lucas 15, abra a palavra, meu irmão. Lucas 15. Lá no versículo 17. Vamos entender que muitos de nós nos achamos filhos, mas somos servos. Lucas 15, no versículo 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Agora, continua lá no 28, no versículo 28. Esse é o filho mais velho. Agora,
Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho aí, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Amém? Vocês viram a diferença? O pai tinha 2 filhos. Um fez tudo errado. Pegou sua herança, exigiu sua herança, foi para o mundo, desperdiçou todos os seus bens, como o outro filho falou, mas a identidade dele não mudou. Ele sabia que ele era filho do pai dele. E chegou um ponto, na hora da dificuldade, ele lembrou de quem? Do pai. E ele disse assim: poxa, eu estou aqui trabalhando com os porcos, desejando comer a comida dos porcos, e na casa do meu pai, os servos, os empregados dele comem melhor que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele sabia que ele era filho. Ele sabia que ele podia voltar para a casa do pai, que o pai ia o receber. Por mais erros que ele tivesse cometido, por mais pecados que ele tivesse cometido. Agora, o filho mais velho se indignou e disse assim: aquele teu filho, quando veio, você fez um banquete para ele, e você nunca fez nada para mim. Eu nunca consegui matar um cabrito para fazer uma festa para os meus amigos. Primeiro, que ele não considerava aquele teu filho como irmão dele. Então ele não se considerava filho. E aí ele diz assim: há tantos anos eu te sirvo sem transgredir. Você serve um pai? Como você trata seu pai? Quando você vai na casa do seu pai, lá da sua mãe, como é que você age dentro da casa dele? Meu pai do céu, meu Senhor, eu posso abrir a geladeira e pegar um copo de água? Não. Você chega na casa do seu pai, mesmo que você já seja casado, que você já tenha seus filhos, que você mora longe, quando você chega na casa do seu pai, você tem liberdade. Você abre a geladeira, você sabe os segredos, você sabe o que está acontecendo na vida do seu pai, você sabe o que acontece na empresa dele, você sabe os bens que ele tem. Isso não muda. Eu, pelo menos, quando vou para a casa do meu pai, eu me dou liberdade, né? Porque eu acho que eu sou filha. Eu sou filha. Eu abro a geladeira, eu faço limpeza na casa da minha mãe, jogo coisa fora até que ela não, né, que não deve. Eu faço um auê na casa do meu pai, porque eu tenho liberdade, porque eu sou filha. Agora, se eu chegasse na casa do meu pai e não tivesse liberdade, aí sim, aí eu sou serva. Eu vou ajudar a minha mãe, porque eu preciso ajudar a minha mãe, porque eu sou filha. Não, você toma a frente lá na casa da sua mãe. Você assume o fogão, você assume a pia, você assume tudo. Porque você é filha. Você não pede permissão para fazer as coisas. E nessa situação do filho pródigo, amados, é a mesma coisa. Um filho sabia que era filho. O outro se considerava o quê? Servo. Trabalhou a vida inteira sem saber que tudo o que ele fazia era dele. Ele achava que tinha que pedir permissão, que o pai tinha que: olha, meu filho, vai lá, pega um carneiro e faz uma festa para os seus amigos.
sabendo que é dele. Ele poderia chegar no pai dele e dizer: pai, posso fazer? O pai ia negar? Não. Amados, é possível uma pessoa ter um pai incrível, uma casa maravilhosa, um campo cheio de novilhos, amigos, mesmo assim estar infeliz, insatisfeito? É possível. Eu conheço pessoas que não são felizes de maneira nenhuma nessa vida. Tem tudo, mas não é feliz. Pessoas que têm apartamentos, têm casas, mas que não são felizes com o que têm. Não se encontram, acham que é o lugar que vai dar a felicidade para eles, porque não se reconhecem como filhas. Amados, quando nós nos reconhecemos como filhos, nós agradecemos todas as coisas que acontecem na nossa vida. Quando nós levantamos, nós agradecemos porque nós levantamos, porque nós abrimos os olhos e porque nós respiramos. Todos os dias quando eu levanto, eu sou a primeira que levanto na minha casa, né? Para depois chamar a turma para ir para a escola e depois vai levantando todo mundo. Eu abro a minha casa, eu vou lá para o fundo da minha casa, eu olho para o céu e agradeço. Eu agradeço se tem sol, eu agradeço se tem chuva, eu agradeço porque eu tenho um telhado, eu agradeço porque eu despertei naquela manhã, eu agradeço porque eu vou arrumar uma mesa de café da manhã para os meus filhos. Eu agradeço porque eu vou sair para trabalhar daqui a pouco. Eu agradeço porque os meus filhos vão para uma escola. Eu agradeço. E quando eu olho para o céu, e às vezes eu vejo um passarinho lá em cima do telhado, né? Nas árvores, na frente da minha casa, eu agradeço. Porque eu sei que tudo aquilo é meu. Porque Deus tem me dado, porque eu sou filha e aquilo tudo eu recebi por herança. No final da tarde, lá em casa, nós temos uma mania, né? De sentar e tomar um chimarrão, né? O pessoal do sul toma chimarrão. E quando eu estou em casa, o Marcos sai da igreja às 5 horas e vai para casa. Eu procuro organizar tudo que eu tenho para fazer, se eu estou em casa, preparando aula, alguma coisa. E 5 horas o chimarrão está pronto, para que a gente possa sentar na frente de casa, nem que seja meia hora antes de eu ir para a faculdade, mas a gente senta e toma chimarrão. Às vezes ele me diz assim: ah, vamos ficar aqui dentro, né? É muito calor lá fora, às vezes liga o ar aqui dentro. Eu disse: não, a gente vai sentar lá fora, para a gente poder olhar a árvore que tem na frente de casa, para a gente poder olhar, tem os passarinhos, né? A gente tem uma cachorrinha que os passarinhos vêm com hora marcada comer a ração dela, né? Então eles vêm e eles se posicionam na cerca assim. Alguns fazem bagunça, mas outros não, né? Outros você admira a beleza deles lá. Então eles têm hora marcada para chegar, para vir fazer a bagunça deles. Mas aí você contempla aquilo, você ouve aquilo, você agradece novamente. Então nós temos que ser gratos, amados, de manhã pelas suas misericórdias, né? Pelas suas misericórdias do Pai conosco, por nos permitir acordar, despertar e passar o dia. E no final do dia sermos gratos novamente pela graça que Ele nos deu de contemplar mais um dia. Isso é ser filho. Isso é saber receber o que o Pai nos oferece. Aí às vezes você pode me dizer assim: eu não tive uma boa referência de pai, pastora. O meu pai aqui na terra não foi um pai exemplar. Não é esse pai que você está colocando para mim. Mas você não precisa sofrer por isso. Você sabe que você tem um pai maior, que é Deus, na sua vida. E você sabe que é Ele que vai te dar a proteção. E que nós aqui na terra, nós somos homens e nós somos falhos.
E nós somos suscetíveis a erros. E muitas vezes não amadurecemos o suficiente para sermos pais. Muitos não amadurecem. Eu conheço pessoas já de 40, 50 anos que tiveram 1, 2 filhos e ainda não amadureceram como pais e como mães. Mas por causa deles você vai se consumir o resto da vida? Não, amado. Você sabe quem é o seu pai. Você sabe de quem é que nós estamos falando. E quando nós aprendemos então a ser filhos desse pai, que formou todas as coisas, a sua terra, a sua plenitude, nós entendemos que nós não precisamos sofrer. Aí nós entendemos como aquele filho pródigo, né? Que fez tudo de errado. Ele tinha tudo na sua casa, mas ele achava o quê? Que não era feliz. E ele foi para o mundo viver tudo o que tinha para viver. Desperdiçar tudo que ele tem para desperdiçar. Porque muitas pessoas só começam a dar valor àquilo que tem depois que perdem. Muitas pessoas só dão valor depois que perdem. Muitos filhos só dão valor depois que perdem os pais. Muitos pais só dão valor depois que perdem os filhos. Bens, finanças, eu falo que isso é graça de Deus sobre nossas vidas, que isso é bênção de Deus sobre nossas vidas. Às vezes nós corremos tanto, mas as coisas devem acontecer conforme Deus tem na nossa vida. Amados, eu já passei por muitos dias difíceis na minha vida. Minha vida, eu falo que foi uma onda do mar, né? Quando nós casamos, vou contar, segredo, né? Intimidade. Um dia antes, amados, eu e o pastor casar, e ele fechou uma empresa. E eu brincava, hoje já cancelei em nome de Jesus, eu dizia assim, eu casei com um falido. Porque na sexta-feira ele fechou a empresa e no sábado a gente casou. Mas amém. Aí quando você casa, você se torna coerdeira das dívidas também, né? Daquela empresa. E a gente lutou muito por isso. Viemos para cá, viemos para o Mato Grosso. Deus nos abençoou tremendamente. Conseguimos honrar, conseguimos prosperar. E depois Deus nos cobrou de novo, né? Aí Ele diz assim, agora vocês vão trabalhar na minha casa. E eles chamaram o pastor, Deus chamou o pastor. Quando nós viemos para cá, amados, talvez você não conhece, né, a história, mas nós viemos para cá porque o pastor Marco não era pastor ainda, e ele veio para trabalhar, ele gerenciava uma rede de escritórios de advocacia do Rio Grande do Sul, e ele fazia toda a parte de gerenciamento para esse advogado. E não era para vir para Sinop, era para ficar em Rondonópolis, eu acho, né? E eles foram subindo, subindo e chegaram aqui. E eu falo que Deus tinha um propósito aqui, né? E nós prosperamos. Eu falo que tudo que eu tenho hoje nós devemos a esse trabalho. A minha casa eu devo a esse trabalho. Nós tivemos comércio aqui por 10 anos. Tivemos 2 lojas aqui por, né, um tempo aqui. E chegou um ponto que Deus começou a chamar o Marco, né? E eu dizia para ele assim, olha só como são as coisas, né? Não tem nada a ver isso com o texto, mas para que você entenda um pouquinho, né, da nossa vida, o quanto eu sou grata hoje. E eu dizia para ele assim, nós recém tínhamos aberto a segunda loja, e eu dizia para o Marco assim, não é tempo de você parar. Espera mais um pouco nesse trabalho. Espera mais um pouquinho até a gente dar conta, né? A gente fez dívidas, abrimos uma loja nova, estoque novo. E eu dizia assim, calma, espera mais um pouquinho. E ele dizia assim, Deus tem me chamado. Deus tem me chamado. E eu, olha a esposa tola, né? E eu dizia assim, calma, espera mais um pouquinho para a gente estabilizar as finanças. E aí depois você vai. Amados, e Deus me paralisou.
foi quando eu fraturei a minha coluna e tive que parar. E ele teve que parar comigo. Porque foi quando eu tive a Maria Virgínia. E eu tinha uma bebê recém-nascida. E eu parei de caminhar. Parei de mexer braços. Porque eu fraturei 8 vértebras. Numa osteoporose que até hoje ninguém soube me explicar o que aconteceu na minha vida. Mas era Deus parando. Às vezes a gente não entende, né, o que acontece. Mas, por isso que eu falo assim, eu sempre brinco, né, que eu era desse tamanho assim, né. E eu perdi uns centímetros, né, porque as vértebras rebaixam. E eu com uma bebê recém-nascida, eu não conseguia pegar, eu não pegava no colo, eu não podia caminhar, eu não conseguia me sustentar, né. Não conseguia levantar um prato. Eu precisava de ajuda para tomar banho, eu precisava de ajuda para ir no banheiro. De manhã o Marco chegava, me colocava sentada. Eu dormi sentada 3 meses da minha vida. Ele me colocava de manhã sentada na sala e lá eu ficava porque só ele podia mexer comigo. Tanta dor que eu tinha, né? E aí quando ele chegava na hora do almoço, ele me mexia um pouquinho, às vezes me levava no banheiro e me colocava de volta lá, porque se eu fosse para a cama mexia, eu sentia muita dor. Então Deus me paralisou, e foi naquele momento onde Ele precisou parar para ficar comigo, que o chefe dele assumiu os negócios, passou uma rasteira nele, e aí as nossas lutas também começaram nas finanças novamente. E por um bom tempo, a gente esperava no homem a restituição financeira, né? Porque esse advogado ficou devendo um dinheiro bem grande para o Marco, que até hoje ainda não surgiu, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E um dia nós resolvemos largar mão disso, do sofrimento, da angústia. E começamos a voltar do zero. Eu falei para o Marco assim: larga isso. Não é esse dinheiro que vai fazer a gente feliz. Nós vamos começar do zero de novo. Nós vamos passo de formiguinha. Amados, pode ser que você não saiba, mas eu recebi compra de irmãos na minha casa. Às vezes você não sabe, mas Deus nos sustentou. Eu tinha uma funcionária e eu cheguei para ela e disse assim: olha, eu não tenho mais como ficar com você, porque se eu pagar o teu salário eu não tenho como comer, eu não tenho como ir no mercado. E ela era muito sábia, ela era de Deus também, e ela olhou para mim e ela disse assim: você precisa de mim. Porque eu tinha a Maria pequenininha, eu não conseguia ainda, eu já estava melhor, eu já tinha feito cirurgia. E ela me dizia assim: você precisa de mim, confia em Deus. E naquele dia, um irmão chegou lá em casa com uma compra. Que essa compra tinha coisas que eu nunca tinha comprado para mim. E essa compra durou acho que uns 3 meses na minha casa. E aquele dia me constrangeu, e eu fui para o meu quarto e comecei a chorar. Disse assim: poxa, me perdoa, Deus, porque eu não confiei em Ti. Eu não confiei em Ti. Porque o Senhor supre todas as coisas. E Ele supre porque nós entendemos que nós somos filhos. E é por isso, amado, que hoje eu agradeço a Deus todos os dias. E essa paz que eu falo para vocês é ela que eu quero todos os dias da minha vida. Mesmo que o mundo esteja caindo aqui fora, quando a palavra diz a paz que excede todo entendimento, eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu quero ter paz. Eu falo para vocês que hoje a nossa vida é fácil. Não, não é fácil. Mas você não vai me ver reclamando por finanças, você não vai me ver reclamando por dor de alguma coisa, você não vê. Você não vai me ver reclamando. Eu falo assim que as dores que eu tenho na minha coluna, eu acho que eu acostumei com ela, né? Eu acostumei porque E às vezes quando a dor é muito grande assim, eu deito um pouquinho, fico uns 15 minutinhos, eu escuto uns estralos assim na minha coluna,
e pronto, já volto, levanto e vai. E é assim. E você não vai me ver reclamar. Você não vai me ver reclamar do carro que eu tenho. Você não vai me ver reclamar da casa que eu tenho. Porque eu sei que é Deus que tem me sustentado. É Deus que tem me dado tudo isso. E eu agradeço todos os dias quem eu sou. E que eu sei que eu sou filha e tudo é herança do Senhor para a minha vida. E eu agradeço a Deus pelos meus filhos. Agradeço pela saúde que Ele tem nos dado. Eu agradeço. Agradeço por estar aqui hoje falando com vocês. Porque se eu estou aqui é porque Deus me permitiu. Então, amados, um filho precisa entender que é amado. Nós somos amados, e não porque nós somos obedientes, porque nós somos amáveis com os outros, mas nós somos amados pelo Pai porque nós somos filhos. E um filho glorifica seu pai ao apresentá-lo perante o mundo. Como você tem apresentado seu pai? Como seu pai ou como seu patrão? Deus na sua vida tem sido aquele em que você não tem intimidade, que você só trabalha para Ele? Ou é aquele que você tem intimidade, você chega no colo dele e você conversa com ele e você sabe que você tem a proteção que você precisa? Como tem sido Deus para você? O privilégio do filho é uma herança segura. Ah, mas meu pai não tem herança nenhuma. Mas a nossa herança é no céu. Às vezes eu brinco com a minha mãe, né? A minha mãe guarda muita coisa. Ela guarda panela nova e usa aquela remendadinha, né? Ela usa, às vezes a gente chega lá final do ano, o Marco vai fazer alguma coisa lá, ele pede uma faca, minha mãe vem com um estoque de facas novas lá do armário que ela não usa, e porque ela fica sofrendo com aquelas faquinhas, né, na cozinha. Eu digo, mãe, para que a mãe está guardando? Para eu e a minha irmã brigar por essa herança depois? Mas a nossa herança, amados, não é aqui. A nossa herança segura é no céu. É com o nosso Pai. Em João 8,35, Jesus diz: o escravo não fica sempre na casa, mas o filho, sim, para sempre. E para encerrar, eu queria ler Romanos. Se você quiser abrir, senão não precisa, só ouça. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos gloriados. Amém, meu irmão?